Boas tardes. Dando início no nosso encontro de hoje, vamos elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, dirigindo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de se acusar, enquanto tendes já a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Pois bem, esse é um texto simples, mas dos mais difíceis de se aplicar. Primeiro porque quando Jesus coloca, no capítulo 5 de Mateus, dos 5 a 7, são as bem-aventuranças, Então todo esse contexto está justamente na mansuetude, na calma, na paciência, São comportamentos a serem aprendidos. Ao longo das nossas encarnações, nós vamos tendo uma série de experiências e essas experiências nos induzem a um comportamento, Esse comportamento é o que nós chamamos dos pensamentos reflexos, é o que nós trazemos, é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós somos. Por isso que numa ocorrência qualquer, a primeira reação é justamente aquela demonstrando o que nós somos. E essa demonstração geralmente é de irritabilidade, de cólera, de indignação, de reação,
Se tomarmos as precauções de não reagirmos instantaneamente, passamos a perceber a influência da nossa consciência através dos espíritos que nos conduzem para a regeneração, né? Nos levando a pensar duas vezes, a meditar e não a reagir. E através dessa dialética, dessa reflexão é que nós vamos alterar o nosso comportamento. Existe uma frase aqui que ele coloca, né? Se nós chamamos o outro de louco, falamos a palavra raca, o que é isso? Isso recebe o nome de anátema, né? Então, quando nós olhamos, esse cara é ridículo, ele é burro, ele é louco, ele é isso, ele é aquilo, na verdade nós estamos proferindo anátemas em relação ao comportamento do outro, que é tão reprovável quanto chamar de louco, e é o que fazemos o dia inteiro, né? Por quê? Porque as pessoas têm um comportamento distinto do nosso, ainda mais agora que nós achamos que estamos certos, porque estamos seguindo a doutrina espírita, exigimos dos outros um comportamento semelhante de forma instantânea. Isso traz uma reação precipitada, né? E uma exigência de comportamento do outro que nós até hoje não tivemos. É claro que isso se estende a toda a nossa volta, em todos os nossos meios, quer no individual, quer no coletivo, né? São formas das pessoas governarem, tomarem suas decisões, e isso vai gerando uma certa postura, né, de indignação e por vezes até revolta, né, sobre essa visão total. Acontece que muitas vezes até falamos, né, ou pensamos que Deus está vendo, como quem diz, eu não consigo fazer nada contra você agora, mas Deus fará porque Ele está vendo. É uma forma de terceirizar a nossa sensação de vingança, né? Mas não é assim que a coisa funciona, né? Como é que funciona, a gente ainda está descobrindo, né? Quando Ele pede a paciência, que é a ciência da paz, né? Então, podemos dizer, né, que o mal, existem basicamente duas formas de males: aqueles que nós praticamos e aqueles que nós recebemos. Aquele que nós praticamos não existe, porque nós não fazemos mal a ninguém, né? Ainda mais agora que a gente sabe que é o certo, nós não praticamos o mal. Agora, via de regra, quase que 100% nós somos vítimas do mal, né? Então as pessoas, elas nos ofendem, nos injuriam, elas nos agridem. Então esse mal é um problema, porque eu não tenho como agir sobre ele, porque é do outro. Os meus eu já acabei, não faço mais mal a ninguém, né? Agora, como é que eu faço o outro parar de ser maldoso, né? E aí Santo Agostinho, né, que 4 séculos depois de Cristo, como filósofo, né, ele, nessa discussão toda sobre o mal, né, ele já naquela época, ele escreveu que o mal não existe. O que significa o mal não existe? Que o mal não foi criado por Deus, né? Que o mal, ele é permitido por Deus, mas não é nem criado, nem sofre a concordância de Deus sobre as coisas. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Na frase, no livro Confissões, ele ainda coloca: procurei o que era maldade e não encontrei substância. O que significa não encontrei substância? Não existe o mal. O mal não existe. Ele é a ausência de alguma coisa. E ele continua: mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema. A substância suprema aqui
é o amor de Deus, né? Esse existe, esse tem existência. Agora, a maldade não, né? A metáfora que usamos é justamente a da luz, né? A luz existe, né? A luz, ela lá é branca, que se divide em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as cores que compõem a luz branca. Não há uma luz negra, né? Não há uma luz que tenha a força de enfrentar a luz branca. Tanto que a gente sempre comenta que é a noite, né? Quando aqui dentro de uma sala está iluminado e lá fora está escuro, se abrirmos a cortina, não entra um jato de luz negra, mas sai um jato de luz branca a iluminar a penumbra ou a escuridão, né? Então, a maldade, ela é a ausência do bem, né? Ela não tem vida própria. E se o outro, de alguma forma, ele está praticando algum mal, na verdade, ele tem que ser enxergado como alguém que desconhece alguma coisa, né? Que desconhece as leis do universo e, portanto, ele pratica algo contrário a ela, né? Então, ilustrando ainda mais esse pensamento, né? Nós vamos pegar aqui um texto, né? Também do espírito Kelvin Van Dyne, do livro Entre Irmãos de Outra Terra, psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira, quando eles estavam em viagem, né? Chama-se Novo Método de Cura. E aí ele começa: um problema existe na sustentação do equilíbrio e da paz que nos pede reflexão. É o problema da melhoria. Para que isso aconteça na vida física, desde os egípcios, estamos na Terra aperfeiçoando a medicina. Lembrando que Valdo Vieira era médico. É médico. A história da ciência de curar é um dos mais belos capítulos da história humana. Sacrifícios, abnegações, heroísmos, experiências. Tudo se tem feito para sanar enfermidades e extinguir aleijões, diminuir provas e arredar calamidades orgânicas. Laboratórios de farmácias, hospitais e refúgios foram convocados à luta. E qualquer doente que nos seja querido, se cai de cama, obtém nossas vigílias e recursos para que se recupere tão de pronto quanto possível. Isso quanto ao corpo. E no que concerne ao espírito, a criatura que adoece das vísceras adoece também dos mecanismos mentais. Há viciações de conduta como há degenerências do fígado. E se pronunciamos remédios para as ocorrências hepáticas, por que esbordoamos a mente dos companheiros colhido em perturbação espiritual? Se temos anestesia para extirpar uma formação cancerosa, por que não usar o esquecimento para acabar com um processo obsessivo que se agravou pelas adições de orgulho ou vaidade, inveja ou revolta com que foi acrescido? Por que não tratar o ofensor como um doente, mais necessitado de carinho do que de censura? Se um amigo aparece espiritualmente deformado, seja nas aparências de azedume ou de descaridade, auxiliemo-lo para um justo reequilíbrio. Comecemos de imediato com a providência aplicada aos enfermos, fazê-los sentirem-se melhores. Ninguém dá fogo líquido ao portador de uma úlcera gástrica. Nunca reajustaremos o coração de ninguém a labaredas de crítica. Esclareçamos as situações difíceis, corrijamos erros e estabeleçamos a verdade, mas sem exceder os limites da bondade humana e da responsabilidade de viver, como o cirurgião que restaura o órgão lesado sem destruí-lo a golpes de bisturi. Que o erro existe, existe, mas experimentamos um novo método de cura do erro. Façamos a criatura errada sentir-se melhor. Muito bem.
É claro que muitas vezes a aplicabilidade disso, material, é remota, né? Como é que nós vamos fazer o agressor se sentir bem se muitas vezes nós não conseguimos nos aproximar dele e vice-versa? O antagonismo é tão difícil que a presença física gera alterações no próprio equilíbrio dele e nosso. Então, novamente vem o Evangelho a nos ensinar, né? Que tudo começa pela expressão mais natural nossa, que são os pensamentos. Por várias vezes já falamos que os pensamentos, eles exprimem quem nós somos, que na verdade existimos para pensar. Então, a nossa natureza, o nosso hálito, ele é expresso pelos pensamentos. E esses pensamentos refletem sobre o nosso próprio corpo e sobre o que está à nossa volta. E o pensamento mais nobre, que é o amor, né? Difícil ainda continuidade, ele começa a ser exercitado através da prece. Por isso que devemos orar pelos nossos inimigos, orar pelos nossos adversários, exalar pensamentos de equilíbrio sobre aqueles que nos geram e provocamos aversão, buscar sempre no limite da nossa possibilidade, pensarmos se não felicidade, no equilíbrio e na harmonia dos nossos desafetos. É claro que eu estou falando isso tudo, mas para a maioria aqui ninguém tem desafeto, né? Nós só temos corações queridos. Mas se algum dia você tropeçar com alguém que venha a te provocar e despertar pensamentos que você já havia imaginado ter extirpado, essa é a receita. Orar pelos nossos adversários e pelos inimigos. E assim vamos nos candidatando a exercitar a mansuetude, né, a passividade e a paciência. Tudo bem? Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde, ao lado dos seus entes queridos, dos seus amigos, parentes e afins. Aqueles que não estão, que Deus os reconforte, dê força, coragem, perseverança, para que esse momento difícil passe e tudo corra bem novamente. Fé em Deus e muita força para todos vocês. Nós estamos retomando a palestra sobre a morte do Senhor Samson. A gente vem acompanhando esse desenrolar dos fatos envolvendo o sepultamento do Senhor Samson, onde Kardec faz evocações a pedido do Senhor Samson logo após a sua morte, no intuito de estudar como está o espírito logo após a morte, uma vez que o Senhor Samson é um espírito que tem o conhecimento da doutrina espírita e, consequentemente, ele quer saber como esse conhecimento influencia no pós-morte, naquele momento logo após a morte. Então nós vimos nas palestras anteriores, nos vídeos anteriores, nós vimos que o Senhor Samson envia uma carta para Kardec solicitando que ele faça essa experiência logo após a sua morte. Kardec aquece, diz que vai fazer, faz,
uma evocação ali, praticamente imediatamente após a morte. A primeira evocação do Senhor Samson é ainda na câmara mortuária, antes do sepultamento, né? E ele se manifesta dizendo como é que ele está se sentindo. Foi isso que a gente viu nos vídeos anteriores, né? E então o féretro segue e Kardec segue então na sequência. Kardec preparou um discurso para ser feito ali às bordas da sepultura do Senhor Samson. A gente já viu anteriormente que o Senhor Samson é um espírito que foi cumpriu seus deveres, né? Não foi nenhuma pessoa assim de grande vulto na sociedade, mas um espírita e um cidadão que cumpriu seus deveres, fez direitinho as suas obrigações, né? Se relacionou, procurou manter boas relações com todo mundo, sem criar nem muitos ódios, nem muitos rancores. Esse esforço que cada um de nós deve fazer, foi isso que fez o Senhor Samson e se esforçou bastante, principalmente depois que conhece a doutrina espírita e passa a ver a vida terrena de uma outra forma, né? Kardec pergunta ao Senhor Samson se ele deve fazer ao espírito do Senhor Samson já desencarnado. Kardec pergunta se ele deve seguir adiante com o discurso. O Senhor Samson diz que sim, que ele anseia por isso, que ele espera que o discurso de Kardec ali, nesse momento de dor da família dele, toque os corações, principalmente dos filhos que ainda não seguiam, não estudavam a doutrina espírita. E foi mais ou menos nesse momento que a gente parou, né? O preâmbulo aí do que Kardec diz, antes disso que a gente vai ler hoje, ele fala sobre o que é que acontece conosco logo depois da morte, né? Para aqueles que acreditam no nada, né? Então, o que aconteceu com aquela personalidade do Senhor Samson, com as memórias, com os sentimentos, com a inteligência, com a capacidade, com tudo aquilo que nós espíritas sabemos formar o espírito, né? Então, se não sobra espírito, se tudo termina com a matéria, o que aconteceu com tudo isso, né? E, obviamente, essa sensação de nada gera uma angústia muito grande, gera um vazio muito grande e gera o Kardec fala num frio percorrendo a espinha, vamos dizer assim, ali no momento em que você está se despedindo, porque você sabe que cedo ou tarde isso vai acontecer com você, você vai desencarnar, você vai morrer, ninguém vai ficar aqui para semente. Então Kardec faz exatamente esse comparativo um pouquinho antes, no vídeo anterior, é isso que a gente está abordando. Nesse vídeo a gente vai tratar, vamos dizer assim, desse início de discurso que Kardec faz ali na sepultura do Senhor Samson. E Kardec fala exatamente sobre o que é esse mundo espiritual para onde o Senhor Samson foi, né? Então ele diz que o Senhor Samson está ali, apesar da gente não estar vendo ele ali ao lado da sepultura, mas ele está ali, provavelmente cercado por centenas de milhares de espíritos que também estão na mesma condição que ele, ou seja, sem o envoltório físico, desencarnados, né? E Kardec vai então abordar esse ambiente, né? Porque para nós espíritas é um ambiente palpável praticamente, né? A gente consegue compreender bem o que é esse outro lado da morte, né? Então, como é que Kardec aborda isso? Ele diz assim: estas almas ou espíritos, quais almas e quais espíritos? As almas e espíritos que estão desencarnados, que já não têm mais o corpo, que já ultrapassaram o portal da morte, já desencarnaram. Então, estas almas ou espíritos constituem o mundo invisível em cujo meio vivemos sem o perceber.
De sorte que os parentes e os amigos que perdemos para quem? Perdemos para a morte. Perdemos no sentido de que não temos mais o contato corpo a corpo, mas sim espírito desencarnado para espírito encarnado. Então, de sorte, os parentes e os amigos que perdemos estão mais perto de nós depois da morte do que se em vida tivessem ido para um país distante. Então, se você vai para um país distante, por exemplo, a gente aqui no Brasil, o cara vai lá para o Japão ou para a Austrália, né? Se ele quiser voltar rapidinho, o rapidinho vai levar pelo menos um dia ou um dia e pouco de viagem para retornar aqui. Quando você desencarna, quando o espírito desencarna, esse voltar rapidinho é o espaço de um pensamento, né? Então não importa qual a distância física ou não que o espírito esteja, basta o pensamento voltado a esse espírito e esse espírito em sintonia conosco que rapidamente esse espírito está próximo de nós, né? Então é isso que Kardec quer dizer com estar mais próximo do que se tivesse ido para um país distante, né? E Kardec continua. É a existência desse mundo invisível que o Espiritismo põe em evidência pelas relações que com ele é possível estabelecer. Com ele quem? Com esse mundo invisível, né? Então as relações que nós aqui encarnados conseguimos fazer com esse mundo onde estão os desencarnados. E porque aí encontramos os nossos conhecidos. Quais conhecidos? Aqueles que conviveram conosco, mas que já passaram pelo portal da morte antes de nós, né? Então, esses espíritos desencarnados que a gente conhece estão lá também, né? Então, já não é uma vaga esperança, é uma prova patente. Ora, a prova do mundo invisível é a prova da vida futura. Adquirida esta certeza, as ideias mudam completamente porque a importância da vida terrena diminui à medida que cresce a da vida por vindoura. E por que essa certeza? Porque esses parentes e esses conhecidos, quando estabelecem comunicação conosco, seja através da psicografia, seja através da incorporação, né, chamada psicofonia, essa relação, ela dá patentes provas de que se trata do nosso conhecido, seja por pequenos detalhes que somente nós e esse conhecido sabíamos, seja pelo linguajar, pela maneira de tratar o assunto, pelo assunto abordado, pelo assunto de interesse. Então a gente consegue perceber que estamos falando com esse nosso conhecido, né? E em alguns casos as provas, no caso materiais, assim, datas, eventos, segredos que a gente tem, elas são irrefutáveis. Então é por isso que a gente tem tanta certeza de que esse mundo visível é para nós assim, mundo invisível é para nós assim tão palpável, né? Adquirida essa certeza, as ideias mudam completamente porque a importância da vida terrena diminui à medida que cresce a da vida por vindoura. Qual é essa vida por vindoura? A vida espiritual, né? A vida que nós teremos após a morte. Esta a fé no mundo invisível que possuía o senhor Samson. Ele ouvia e o compreendia tão bem que a morte lhe era apenas um pórtico, um portão, né? Um pórtico a transpor, uma porta, um portão a passar, né? A fim de passar de uma vida dolorosa e de miséria. Por que ele fala de uma vida dolorosa e de miséria? Porque o senhor Samson nos últimos 2 anos sofria as dificuldades de uma doença que vinha consumindo a sua saúde, né? A fim de passar de uma vida dolorosa e de miséria para uma vida bem-aventurada. A serenidade de seus últimos instantes era, pois, ao mesmo tempo, o resultado de sua confiança absoluta na vida futura, que já entrevia,
e uma consciência irreprochável que lhe dizia nada dever recear. Por que ele nada receava? Porque ele não tinha nenhum peso na consciência, não tinha nada na cabeça dele, tipo, pô, preciso me entender com fulano, preciso pagar a dívida de ciclano, preciso resolver esse assunto ou aquele assunto. Ele procurava manter as suas coisas em ordem, muito disciplinado, muito dedicado, muito trabalhador, e procurava manter as suas relações com as pessoas na mais santa paz. Então, por isso, não tinha nada a recear. Esta fé tinha sido adquirida no Espiritismo. Porque necessário é dizê-lo, antes da época em que conheceu esta ciência consoladora. Qual ciência consoladora? O Espiritismo. Então, antes do senhor Sanson conhecer o Espiritismo, ele não era materialista, mas era cético. Cético é aquela pessoa que não acredita praticamente em nada, ou duvida de tudo que você não consiga provar ou comprovar, ou que foge um pouco da razão e não põe nada no lugar. Então o cético é mais ou menos isso, né? Suas dúvidas, então ele tinha dúvidas como todos nós temos. Suas dúvidas, porém, cessaram ante a evidência dos fatos que testemunhou, e desde então tudo mudou, colocando-se em pensamento fora da vida material. Não mais havia senão como um dia infeliz entre um número infinito de dias felizes. Então, a partir do momento em que o senhor Sanson adquire essa consciência sobre a vida espiritual, então ele passa a acreditar na vida espiritual, ele passa a entrever essa vida futura, ele passa a passar pelo crivo da razão, raciocinando através dos conhecimentos que ele adquire com a doutrina espírita. Tudo parece para ele lógico, claro, evidente, sem muita, resolvendo todas as principais dúvidas de onde ele veio, para onde ele vai, o que vai acontecer com ele, quais são as penas ou os gozos futuros, quais são os castigos ou as recompensas que ele vai receber em função da moral e dos bons costumes, da ética com que ele trata as pessoas nessa vida. Quando isso começa a ficar claro para ele, acaba toda essa dificuldade. Então ele passa a olhar para a vida futura com muito mais esperança, com muito mais força, com muito mais fé, com muito mais confiança em Deus, né? E aí, essa vida, que é a vida que a gente tem, esse espaço que a gente chama entre o nosso nascimento e a nossa morte, né? Esse espaço, ele passa a ser um tempo pequeno com relação à infinidade, a infinita capacidade de viver que a gente tem no plano espiritual. Então a gente vive muito mais tempo, são encarnações, são diversas encarnações, e uma encarnação só é como se fosse uma hora, um minuto no hall da nossa eternidade enquanto espírito, né? Então imagina o que é um dia de uma encarnação em, por exemplo, 1000 encarnações ou 10.000 encarnações. É um estalar de dedo, é quase nada. E é assim que o senhor Sanson passa a enxergar a vida após o conhecimento da doutrina espírita. É isso que ele está explicando aqui, né? E longe de se lamentar da amargura da vida, abençoava os sofrimentos como provas que deveriam acelerar o seu progresso. Então, quando você enxerga a vida futura como a vida verdadeira, quando você enxerga a vida espiritual como sendo seu objetivo maior, o que acontece? Todas essas quinquilharias, essas coisas que a gente sofre e que para nós tem uma importância tão gigantesca porque naquele momento tá doendo muito, elas passam a ser coisas menores. Por que passam a ser coisas menores? Porque você passa a olhar para aquilo como uma prova, como um incentivo ao seu aprimoramento moral, ao seu aprimoramento espiritual, como um treinamento para que você
apresente a Deus ao final da sua encarnação a melhor versão de você mesmo, né? Então, quando a gente desencarnar, que a versão de desencarne nossa seja o melhor espírito, mais adiantado, mais avançado, mais coerente, o mais equilibrado, o mais caridoso, o mais amoroso, o menos egoísta, o menos vaidoso, o menos orgulhoso que a gente possa entregar para Deus. Ou seja, a gente vai estar na nossa melhor versão, né? Kardec continua. Caro senhor Sanson, sois testemunha da sinceridade de nossas palavras, de todos nós que vos conhecemos e cuja afeição sobrevive. Em nome de todos os meus colegas presentes e ausentes, em nome de todos os vossos parentes e amigos, eu vos digo adeus, mas não um eterno adeus, pois isso seria uma blasfêmia contra a providência e uma negação da vida futura. Nós, espíritas, menos que quaisquer outros, não devemos pronunciar esta palavra a Deus. Até à vista, pois, meu caro senhor Sanson, que possais gozar, no mundo onde vos encontrais agora, a felicidade que mereceis e vir estender-nos a mão quando nos chegar a vez de nele entrar, né? Então, que o Kardec pede que o senhor Sanson possa gozar da sua nova condição, mas que ele não se esqueça dos amigos e que quando chegar a vez ou de Kardec ou de qualquer um daqueles com os quais o senhor Sanson teve relação, que ele, senhor Sanson, possa retornar, estender a mão e falar: gente, é por aqui, aqui que é o caminho, tá lembrado de mim, ó, senhor Sanson, tô aqui para ajudar vocês, vamos embora depois do desencarne aí, é por aqui que vai, ó. Vou mostrar para vocês como é que se levanta desse lugar. Que bom, né, que tomara que a gente tenha também, no momento do nosso desencarne, esses amigos espirituais que vêm estender a mão, nos carregar no colo, nos levar adiante e nos tirar desse momento de dificuldade que é normalmente o desenlace da morte. Aí ele traz algum tipo de perturbação mais ou menos longa. Kardec, a partir daqui, faz uma prece que a gente vai deixar para o próximo vídeo. Como eu falei, não vou fazer isso aqui correndo. É muito boa essa parte aqui da Revista Espírita. Tem muita coisa para a gente pensar. E eu vou deixar vocês com esse pensamento de que a gente, na verdade, simplesmente continua depois da morte, né? Tudo que a gente continua lá, a gente vai continuar convivendo, só que num outro plano, numa outra situação, num outro padrão vibratório. É só isso. Mas aquilo que nós somos continuará sendo o que nós somos. Se a gente fizer por merecer, seremos melhores. Se a gente desperdiçar as oportunidades, seremos um pouquinho piores, né? Pior não vai dar, mas pelo menos a gente vai sofrer bastante se a gente não se esforçar para corrigir o que precisa ser corrigido. Eu me despeço de todos com a prece que Jesus nos ensinou e pedindo ao Mestre muita força, muita coragem e muita paciência para todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e no próximo vídeo a gente continua agora com a prece de Kardec. Fiquem em paz.